Alô, comunidade farmacêutica baiana, estudantes de farmácia. Hoje aqui no nosso episódio do Conexão Farmacêutica, né? Do podcast farmacêutico aqui do estado da Bahia, recebendo nessa ilustre professora, amiga, colega farmacêutica, a professora Laiane Glaciele. Isso mesmo. Laiane Glaciele. Né, aqui no estado da Bahia, para a gente falar um pouco sobre a estética, né, da aprovação da resolução no Conselho Federal de Farmácia, um pouco de como anda a estética no país, quais são as possibilidades de crescimento. Laiane, um bom dia para você, né, e para a gente é um motivo de muito orgulho tê-la aqui no nosso estado. Muito obrigada. Um orgulho e uma honra muito grande estar com vocês aqui da Bahia, um povo tão querido que sempre me recebe muito bem quando eu estou aqui. E é um prazer imenso estar com vocês para compartilhar um pouquinho da minha expertise e também talvez tocar o seu coração como farmacêutico e te conhecer um pouquinho mais sobre a nossa atuação dentro do mercado da estética, que tem se difundido muito bem, né, por todo o Brasil. O farmacêutico cada vez mais tem ganhado seu espaço e eu fico muito contente de poder compartilhar isso aqui com vocês. Laiane, o que lhe levou, né, a enveredar pela área de atuação da estética, né? O que lhe levou, o que desencadeou em você essa paixão pela estética e você buscar esse aperfeiçoamento técnico-científico? Eu sei que você já fez curso fora do país, inclusive ministra também aula fora do país, na imersão estética, eu já lhe acompanho há algum tempo pelas suas redes sociais, mas o que desencadeou essa paixão em você em trabalhar nessa área que tem pouco tempo de regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia, mas é uma área que cresce muito entre a categoria farmacêutica? Bom, hoje a gente observa que nós temos 10 anos de atuação. Esse ano a gente completa 10 anos do farmacêutico na área da estética, porque começou a partir de 2013 sobre a primeira resolução, né, o primeiro movimento realmente da categoria farmacêutica dentro do mercado da estética. Mas eu, particularmente, o que mais me motivou, Martinelli, é porque foi um período de transição. Eu era recém-formada e aí, farmacêutica no interior de Goiás, Goiânia ali, né? E fui para a capital para buscar novas oportunidades. E aí, nesse paralelo, eu acabei engravidando, estava em um relacionamento, e eu sentia muita dificuldade como mulher, tá? Uma coisa muito particular minha, assim, e talvez algumas farmacêuticas eu tenho observado nesse campo que tem esse mesmo sentimento, dificuldade de retornar ao campo de trabalho farmacêutico, principalmente em drogaria, que exige uma carga horária muito grande, né? E aí eu não conseguiria, talvez, ter o meu trabalho e cuidar da minha família. E aí, quando eu vi a oportunidade do farmacêutico na área da estética, com o primeiro movimento, com as resoluções, daí eu falei assim, eu acho que vou fazer uma especialização, porque eu enxerguei uma oportunidade. Eu conseguiria atuar no campo de trabalho para aquilo que eu formei, porque eu não queria engavetar o meu diploma, né? Até porque exigiu tempo, dedicação minha naquilo, mas ao mesmo tempo eu conseguiria fazer a minha agenda e cuidar da minha família. Então, essa foi a minha primeira iniciativa. Só que quando eu entrei, comecei realmente a atuar e viu a prospecção que é a gente conseguir não somente lidar com uma doença enquanto a gente está no mercado farmacêutico, porque o farmacêutico é muito tendenciado a isso, né, a doença, ou talvez a profilaxia das doenças, mas eu consegui promover a saúde, levando autoestima e bem-estar a outras pessoas, a várias pessoas. Isso foi algo que brilhou os meus olhos e tem brilhado até hoje. E trilhar o meu caminho para a docência, que hoje, né, praticamente já vai fazer o quê? 10 anos também que eu estou na estética, porque também eu sou uma das farmacêuticas pioneiras em todo o Brasil dentro desse mercado farmacêutico. Eu observo que ajudar o profissional farmacêutico, entre outras categorias, entre outras classes, dentro desse cenário, é gratificante porque eu, Laiane, sozinha, conseguiria levar autoestima e bem-estar, promover saúde a poucas pessoas. Mas quando eu compartilho aquilo que eu sei, automaticamente, né, é uma dimensão muito maior com que eu consigo atingir esse objetivo. A gente observa, Laiane, pelo menos aqui no estado da Bahia, um crescimento muito grande de colegas farmacêuticos que têm buscado a estética como área de atuação e que tem uma rentabilidade muito boa, né? O que dá a possibilidade também para o farmacêutico ele ter ali a sua remuneração justa, né? Pelas suas atividades que exerce.
Como é que você observa os procedimentos hoje dentro da estética? Recentemente foi regulamentado também a questão da ozonioterapia, né, pelo Conselho Federal de Farmácia. E sempre as pessoas me perguntam, né, me questionam, Martinelli, qual a ozonioterapia também ela está linkada com a estética? Eu tenho acompanhado algumas colegas aqui no estado da Bahia que têm feito algumas palestras e têm aplicado também a ozonioterapia nesses procedimentos estéticos. Não só a ozonioterapia, mas como é que anda a questão da regulamentação da resolução do Conselho Federal de Farmácia, né? Mais aplicação você veio fazer até uma palestra agora aqui no de toxina botulínica. De toxina botulínica. Como é que anda isso regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia e como é que você enxerga esse trabalho que tem sido feito pela categoria farmacêutica? Bom, a gente tem hoje, dentro dessa questão da regulamentação, duas resoluções que são fundamentais sobre a atuação do farmacêutico na área da estética, que é a resolução 645 e a 616. Olha aí, turma, resolução, me desculpa, 645 e 616. E 616. Então, essas duas resoluções são resoluções que ela fundamenta os principais procedimentos, principalmente na área de injetáveis, procedimentos injetáveis como toxina botulínica, preenchimento, intradermoterapia, fios de dermossustentação, entre outras possibilidades, tá? E ela também fala do limite da atuação farmacêutica. Então, a gente sabe que a estética ela não para de evoluir. E aí, dentro desse cenário, nessas resoluções, elas são bem categóricas. Aqueles procedimentos que vão surgindo, né? Se foram procedimentos minimamente invasivos, que não atinjam órgãos internos ou até mesmo orifícios internos, o farmacêutico ele pode sim executar, desde que utilize substâncias que estão regulamentadas na resolução 645. Então, lá tem uma tabela de substâncias, quais são os fármacos, né, enfim, e substâncias e materiais que o farmacêutico pode atuar na estética. Então, ela está bem fundamentada dentro dessas duas resoluções. Quando a gente pensa em relação à ozonioterapia, né, a gente fala que a ozônio, principalmente, ela começou a se difundir no mercado mundial, não somente no Brasil, através das ações terapêuticas, os tratamentos terapêuticos, patológicos, profilaxias, entre outros. Só que foi observado que, se aplicando o ozônio, por exemplo, em determinadas partes, né, da face, para tratar rugas, né, para estímulos de colágeno, a gente também consegue, né, realmente atingir alguns resultados. Então, a ozônio ela se insere nessa parte terapêutica e, dentro do mercado da estética, ela se insere principalmente na parte de rejuvenescimento facial ou até mesmo quando a gente pensa em tratar intercorrências na estética. Muita gente tinha medo de tratar, por exemplo, uma coisa que acontece muito, porque trabalhar com qualquer tipo, né, de área de atuação, existe intercorrências e complicações. O farmacêutico na drogaria, às vezes, pode passar por certas situações. Uma dipirona, às vezes, pode gerar um processo alérgico dentro do seu paciente na sua drogaria. E na estética também é da mesma forma. Às vezes, algumas substâncias podem gerar processos alérgicos ou até mesmo de necrose. E a ozônio, ela dá um viés para o farmacêutico de segurança que, dependendo se de determinada a complicação ou intercorrência que esse paciente passar, eu consigo uma reversão com a utilização da ozonioterapia. Então, é mais uma segurança que o profissional tem em atuar de estética, porque ela tem uma válvula de escape ao tratar também essa parte da intercorrências e complicações com a própria ozonioterapia. Laiane, quem é que tem buscado mais essas clínicas de estética? São mulheres, são homens, são idosos, são idosas? Qual é hoje, assim, se você tem esse parâmetro, as pessoas que têm buscado nesses procedimentos estéticos no Brasil? Hoje a gente está de modo geral. Antes a gente falava muito assim, botox é para quem é velho, né? Para que fazer isso agora? Então, com os avanços dos estudos, eu estou até pensando em fazer um botox também. Eu até ia te falar isso, sabe, Martinelli? Eu acho que a gente... Você está com umas linhas de expressão, eu acho que a gente poderia dar uma... O pessoal que trabalha conosco lá no conselho já está com quase 60 anos, não tem uma linha de expressão, eu até estava procurando saber. Você é um homem jovem, mas a gente consegue te deixar rejuvenescer mais ainda, ou pelo menos, né, retardar o seu envelhecimento, que é o nosso objetivo, né? Mas com certeza eu vou buscar uma colega aqui, ou um colega aqui no estado da Bahia também, para poder experimentar o botox. Eu tenho certeza que uma vez que você experimentar, você não vai ficar mais sem. É um vício, gente, tá? Mas, continuando o nosso assunto, é bem interessante quando a gente pensa, né, no tipo de perfil
de persona, né, de pessoa que procura realmente a área da estética. Então, os procedimentos estéticos. Então, na verdade, antigamente a gente tinha muito isso. Ah, pessoa velha, pessoa idosa que vai procurar. E hoje a gente observa que a prevenção, né, o tratamento desde quando você é jovem, você retarda esse envelhecimento. Você envelhece de uma forma mais saudável, né? Gasta menos recursos. Então, assim, a gente não para de envelhecer. O próprio respirar faz a gente envelhecer. Então, essa medida, né, de que a gente fala assim, esse pensamento, ele vem muito, principalmente pós-pandemia. Por incrível que pareça. Pós-pandemia, as pessoas começaram o quê? Dentro de casa, não tinham o que fazer a se observar mais. Então, elas começaram a observar que estava envelhecendo mais, a própria ansiedade, né, aquele período ansioso que a gente ficou durante a pandemia, fez a gente envelhecer mais. O próprio uso de máscaras, porque acabou abafando muito essa região, fez a gente envelhecer mais essa região do terço inferior da face. Então, o período pós-pandemia, a gente teve uma virada de chave muito grande. E é essa mesma virada de chave que a gente observa o cenário farmacêutico. A quantidade de profissionais farmacêuticos que estão procurando a atuação na área da estética. Até mesmo pós a palestra que eu dei agora, né, recentemente pelo Conselho, sobre as atualidades. Queria agradecer também o convite, ou lhe agradecer a você ter aceito o convite e estar conosco aqui nessa palestra. Eu adoro realmente estar compartilhando com vocês. E aí eu observo que, né, logo finalizou, assim, todo mundo perguntando como que é, eu quero saber como é fazer como que eu faço para atuar na estética, como que eu posso atuar na estética. E aí a gente observa esse interesse muito grande. E esse interesse muito grande do farmacêutico dentro da área da estética é principalmente de uma mudança de um cenário milenar. O farmacêutico tinha cabeça muito de o quê? Profissional, carteira assinada, proletariado, né? Ou só empreendedor que abriu a sua farmácia, a sua drogaria, enfim. Então, ele deixa de ter aquela parte que ele é o proletariado, carteira assinada, e começa a entrar para um cenário onde ele tem autonomia, onde ele realmente vai ser dono do seu próprio negócio. Ele vai ter autonomia financeira, autonomia e qualidade de vida de trabalho, de tempo. E a gente vê que as pessoas, e principalmente farmacêuticos, têm buscado essa autonomia, né, dentro da nossa área. Laiane, foi bom até você ter tocado no assunto com relação a como o farmacêutico pode, né, trabalhar na estética. Eu queria que você me falasse quais são os requisitos, né? Porque a gente sabe que a formação generalista é uma formação muito ampla, né? Com certeza. Na academia, na faculdade, você não vai sair da faculdade de farmácia e amanhã você está fazendo procedimento estético, pelo amor de Deus. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco do que é necessário, né? Não somente pela resolução, né? Que é obrigatório, se eu não me engano, você ter uma especialização, mas para o aluno ou para o farmacêutico, para o colega, se sentir seguro em fazer esses procedimentos. Eu queria que você me falasse quais são os pré-requisitos necessários para que o colega farmacêutico, que não é uma área privativa, né? Deixar bem claro, não é uma área privativa. Sim. Também, né? Outras profissões também podem fazer os procedimentos estéticos, mas quais são os pré-requisitos legais para que o profissional farmacêutico possa atuar na estética. É muito importante deixar isso muito claro, né? Porque a gente acha assim, a estética, a gente tem que ter realmente uma responsabilidade muito grande, uma ética, né? Porque a gente está lidando com a face, está lidando com o corpo, né? E isso pode gerar algumas complicações. Então, a gente realmente saber a forma correta de atuar e como que eu posso atuar de forma legal é importante. Bom, o farmacêutico só pode atuar na estética desde que ele se ingresse pós a sua graduação dentro de uma especialização em estética. E essa especialização tem a chancela do MEC, o reconhecimento do MEC. Ao finalizar essa especialização, tá? Que tem que ter uma carga horária de pelo menos 360 horas, ok? 360 horas, preste bem atenção. No mínimo, tá? Aí você vai pegar o seu certificado e vai levar no conselho de farmácia para promover o apostilamento. E aí, nessa carteira, né, do profissional, aquela carteirinha marrom mesmo, vai vir lá a habilitação, né, o apostilamento do farmacêutico para atuar na área da estética. Somente assim o farmacêutico pode atuar de forma legal e também somente assim ele vai conseguir comprar os próprios equipamentos, as próprias substâncias de forma segura, porque muitas empresas exigem essa habilitação para vender, né, os produtos, a toxina, o preenchimento, entre outros, tá? Então, se faz necessário, sim, o farmacêutico finalizar a sua graduação, fazer a especialização e promover o apostilamento no Conselho de Farmácia.
Então, tá bem, é necessário, como a senhora Elaine falou, o apostilamento. Então, assim que você terminar a sua especialização ou pós-graduação em estética, Isso. né, levar o seu certificado, tomar bastante cuidado, porque, Laiane, a gente vê muitas instituições que não têm o reconhecimento do MEC, ofertando curso de especialização. O colega termina investindo tempo, recurso, dinheiro, aí ele chega ao conselho para fazer o apostilamento, a gente vai buscar se aquela instituição ela está regulamentada pelo MEC para fazer aquela pós e não, e aí você gera um transtorno muito grande. Às vezes o colega entende que é o conselho que não quer apostilar, mas na verdade não é isso. A gente precisa seguir, como a professora Laiane colocou, todo uma regulamentação, um regimento. Um regimento, né, das resoluções do Conselho Federal de Farmácia, e também você não vai poder apostilar, dar possibilidade para um colega farmacêutico exercer uma área que tem que ter muito cuidado, que depois falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem também muitas ações. É claro, óbvio, que umas intercorrências elas podem ocorrer, como você colocou, na dispensação da dipirona, mas é necessário também a gente ter muito cuidado com o que a gente faz e respeitando a resolução do Conselho Federal de Farmácia, para a gente não poder avançar mais do que é permitido e amanhã ou depois a gente ter sérios problemas. Então, o Conselho não vai apostilar uma pós-graduação e especialização que a instituição não tenha o reconhecimento do MEC para ofertar esse curso. Aqui a gente já teve alguns problemas aqui no estado e ficou claro depois que nós explicamos para os farmacêuticos. Por isso que a gente sempre fala, vai fazer uma pós-graduação, pesquisa lá no MEC para ver. Eu quero até dar uma dica, né? O conselho, né, daqui da Bahia, ele tem, por exemplo, vários grupos de trabalhos, né? São farmacêuticos que estão inseridos na área. Então, se você farmacêutico tem alguma dúvida sobre determinada instituição, procure o conselho, procure o grupo de trabalho em estética para te orientar, para te indicar, por exemplo, as instituições que realmente têm nomes no mercado, que estão regulamentadas no MEC, né? E um outro detalhe que eu tenho observado também, que inclusive eu fui procurada, Martinelli, na palestra, foram de especializações que vira para o farmacêutico e fala assim, não, você está no último ano da sua graduação, já pode começar a fazer a especialização. Só que tem uma regulamentação dentro do conselho que você só pode apostilar se a data de finalização da sua graduação coincidir com a data que você começou e finalizou a sua pós. Então, você não pode começar a especialização em estética se você não finalizar a sua graduação. Olha aí, ó. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. Esses apostilamentos, a gente passa pelo grupo de trabalho realmente de estética que a gente tem no conselho, com alguns colegas, né, que representam aí a estética no estado da Bahia. Claro, óbvio que a gente tem uma gama de outros colegas também que estão trabalhando com a estética, mas sempre que chegam esses apostilamentos, a gente caminha para a comissão fazer a avaliação, encaminhar para a comissão de ensino e o apostilamento ser definido perante o conselho. Mas no cenário, no panorama, Laiane, nacional, você observa esse crescimento exponencial? O que é que você enxerga realmente? Ainda está saturado, não está saturado? Tem um potencial de crescimento muito grande? Os farmacêuticos já estão ocupando realmente um lugar de destaque no cenário nacional como farmacêuticos esteta? Pode ter certeza que sim, tá, Martinelli? Para você ter noção, hoje eu ministro aulas por todo o Brasil. E dentro dessas especializações, eu vejo que, por exemplo, 80%, 90% é farmacêutico. Por incrível que pareça. E, às vezes, é o farmacêutico que está na drogaria. Às vezes, ele nem vai atuar na estética. Mas, por exemplo, poxa, eu tenho uma drogaria. Só que, como na graduação não me ensina sobre o tratar pele, ensina mais o quê? A cosmetologia, a fabricação, a manipulação, o tratar a pele, colocar a mão na massa é mais a especialização. E isso ajuda o farmacêutico, por exemplo, a aumentar o seu ganho, o seu faturamento dentro da sua drogaria, vendendo os cosméticos. Porque ele ganha um conhecimento maior na sua indicação. Porque, por exemplo, a pessoa quando vai procurar para comprar um protetor solar, às vezes, o primeiro local que ela vai é aonde? Na drogaria. E se o farmacêutico tem essa habilidade de reconhecer, de conseguir realmente fazer uma avaliação de pele, ele aumenta o seu faturamento, e a gente sabe que o faturamento de vendas de cosméticos dentro das drogarias realmente tem crescido muito e é grande. Então, o farmacêutico que é detentor desse conhecimento, ele acaba aumentando. Então, não é uma especialização, não é uma área que é só para eu poder atuar na estética e abrir um consultório. Não. Ela dá amplitude para o farmacêutico pensar fora
fora da casinha, dentro do seu cenário onde ele trabalha, que pode ser dentro da sua drogaria. Farmacêuticos da manipulação, por exemplo, estão desenvolvendo dentro da manipulação uma área específica para atender os profissionais que atuam na estética, para fazer visitações, para entender como que tem que ser realmente os produtos que devem ser desenvolvidos para essa área. Então, a gente vê que, que não é algo limitado, é algo realmente que abrange todo o Brasil, que tem crescido. E agora, quando você toca no assunto de falar em relação a está saturado, eu acredito assim, todo o mercado profissional é saturado. Só que se o profissional, independente da área que ele escolhe atuar, ele busca se entender, ele busca realmente se aperfeiçoar, ele busca conhecimento, ele busca ser autoridade naquilo que ele entende, ele tem seu crescimento, sim, seu reconhecimento. E, por incrível que pareça, se você vai nos congressos lá fora, como eu vou bastante, como ministro aula nos Estados Unidos, em Portugal, né, a gente vê como as pessoas confiam no farmacêutico. Porque, pensa comigo, nós somos profissionais que nós somos detentor do conhecimento da cosmetologia, da manipulação, do produto que se utiliza na estética. E agora, esse mesmo profissional que tem esse conhecimento, agora ele faz a parte da aplicação. Então, eu observo o próprio paciente, ele tem confiança no farmacêutico. Na hora que a gente pega uma canetinha para escrever, ele já vê a gente escrevendo, a gente conhece realmente, né? Ele tem realmente essa confiança no farmacêutico. Isso é muito bonito de acompanhar dentro da área da estética. Laiane, com relação ao consultório farmacêutico, o Conselho de Fala de Farmácia, é até uma dúvida que eu tenho também. Ele regulamentou os consultórios farmacêuticos. Aqui na Bahia, a gente está iniciando o processo de regulamentação, já temos alguns consultórios regulamentados. Eu sinto um pouco de dificuldade, enquanto conselho, de observar onde esses farmacêuticos estetas estão trabalhando, né? Porque muitos, talvez, fazem atendimento até a domicílio, né? O que tem dificultado o conselho é importante. O colega, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você também pensa da mesma forma que eu, que a gente saiba, enquanto conselho, onde esse colega farmacêutico ele está trabalhando, né? Vai dar até segurança para ele, né? Vai emitir um documento, vai registrar, apostilar na carteira dele que ele é farmacêutico esteta. Você observa um crescimento do consultório farmacêutico voltado para a área de estética. Você tem esses dados a nível de Brasil, você que faz parte também da comissão de estética do Conselho Federal de Farmácia? É um trabalho que a gente está fazendo assim de formiguinha, né? Indo dos estados, até as próprias palestras que eu tenho ministrado, eu tenho orientado isso aos profissionais. Porque o que acontece? Quando ele não regulamenta, ele não é reconhecido nem pelas próprias empresas fornecedoras de produtos. E, às vezes, delimita a atuação dele. Vou dar um exemplo, né? Eu estava dando uma palestra aqui, né, na sexta-feira, e aí comentando, aí uma pessoa, um farmacêutico, falou assim, eu acho um absurdo, porque grandes empresas, né, de cosméticos, não vou falar, enfim, as marcas, não visitam o farmacêutico, visita só o médico. Aí eu perguntei para ele assim, você é regulamentado, né, como consultório farmacêutico e também como um estabelecimento de saúde? Aí ele, como assim? Eu apenas fui no alvará e registrei no conselho. Só que se o farmacêutico, ele abre lá um cadastro naquele CNAS, né, que a gente fala, né, que é o cadastro de estabelecimento de saúde, é somente com esse cadastro que todas as empresas sabem de você. Inclusive, se o farmacêutico ele faz isso, ele consegue com que a própria Unimed, entre outros laboratórios, aceite solicitação de exames. Coisas que os profissionais não sabem sobre isso. Então, primeira coisa que o profissional ele perde ao atender em casa, primeiro, biossegurança, entre outras coisas, que ele não vai ter, certo? Então, já é um risco que ele coloca o seu paciente. Segundo, ele perde esse reconhecimento e a possibilidade de desenvolver procedimentos mais seguros para solicitar exames e de outras empresas conhecer esse profissional para que também ele consiga comprar até a própria mercadoria de uma forma mais barata, porque, querendo ou não, você tem esses descontos quando você tem esse registro, esse cadastro, e, além disso, ele consegue aumentar a sua lucratividade. Então, aquele farmacêutico que acha que está ganhando por estar atendendo em casa, pelo contrário, ele está perdendo espaço e perdendo a autonomia de desenvolver resultados
seguros e de qualidade e também de ser reconhecido, né, de comprar e aumentar a sua lucratividade. Então, por isso que é muito importante realmente se regulamentar no conselho, pegar esse registro e também promover o registro no CNES, no né? CNES, No Cadastro né? Nacional de Estabelecimento de De Saúde. estabelecimento de saúde, exatamente. E é legal, Martinelli, eu até assim, te elogiando também, né, o trabalho que você tem feito e te agradecer esse apoio que você dá desde quando eu comecei aqui a fundamentar na área da estética. Para quem não sabe, né, o Martinelli teve com vários lugares comigo, a gente palestrando, falando como que é o farmacêutico na área da estética lá no comecinho. Eu lembro que a gente teve, qual foi mesmo a cidade? Nós somos no município de Vitória da Conquista e Guanambi. Foi mesmo, foi Fizemos isso uma mesmo. viagem, você estava com a agenda disponível. Acho que veio a pandemia depois, não foi? Laiane, Foi em 2019, né? 2019, antes da pandemia, a gente estava observando o crescimento da estética em outros estados do Brasil, e Laiane aí coordenando o Instituto de Pós-Graduação, fazendo um trabalho brilhante, como ela bem sempre falou, foi uma das pioneiras. Eu tive a oportunidade de regulamentar essa resolução enquanto conselheiro federal de farmácia, ela foi em 2013, assim, foi uma época áurea ali do plenário do federal, porque nós regulamentamos a farmácia em estética, nós regulamentamos a prescrição farmacêutica, a farmácia clínica. Foi um momento, você tem que estar E de voltar para lá, faz viu? 10 anos agora, né? Tudo me parece que vamos comemorar 10 anos agora. 10 anos, 10 anos. E aí a Laiane, como ela falou, ela começou a desenvolver buscar essa área de atuação estética e a gente fez aquelas palestras aí pelo interior do estado. E eu observei também nessa última palestra que você fez sexta-feira, os colegas sempre buscando ali no interior, o estado da Bahia é um estado muito grande, Laiane. Né? Nós temos uma extensão territorial maior do que a França, né? Pra você ter ideia. Então, Nossa. E temos colegas hoje já que residem em vários municípios. E é importante, a gente também está descentralizando o conhecimento técnico-científico da capital para o interior do estado. Foi quando a gente iniciou, né, aquelas palestras e estamos pensando em voltar novamente. Pode contar comigo. Voltar com você aí para seccionar novamente, para capacitar a categoria farmacêutica. E você tocou num ponto interessante, que eu sempre observo aquelas visitações da indústria farmacêutica aos médicos, né? Então, eles vão lá, fazem aquelas visitações, né, com aquelas amostras grátis, enfim, uma série de outras questões mais. E eu já observo agora alguns farmacêuticos, como regulamentado, essas empresas de dermocosméticos buscando o profissional farmacêutico também para visitas, né? Contemplando eles também com passagens para congresso. Sim, eu ganho várias vezes passagens para congresso, inclusive para Paris, entendeu? Por conta dessas empresas que têm um reconhecimento. Isso. Então, assim, essa parte de indicações de dermocosmético, que aí envolve cor de pele, uma série de outras coisas mais que eu queria que você falasse um pouco, é uma área também que cresce bastante a categoria farmacêutica, ela precisa estar atenta, não é isso? Exatamente, exatamente. O mercado, né, que a gente fala de cosmetologia, cresceu tanto. Se você observar, Martinelli, as principais blogueiras. Antigamente, as blogueiras, né, as digital influencer, era apenas digital influencer de fazer o quê? Divulgação de produtos. Mas hoje, as principais influencers estão desenvolvendo cosméticos. Né? A gente pode pegar aí, eu esqueci o nome a Virgínia, né? Uma das mais famosas aí no Brasil inteiro, todo mundo conhece ela, né? E ela arrecadou milhões aí, né? Abrindo um mercado ali para cosmetologia de vendas de produtos de uma marca aí que ela desenvolveu. E a gente vê várias, né, com esse mesmo definição. Por quê? Vou pegar da minha família, né? Eu sempre fui aquela assim, de ganhar, às vezes, amostra alguma coisa e dar para minha mãe, né? E aí, Martinelli, por incrível que pareça, ultimamente não tem durado muitos produtos que eu dou para minha mãe. Quando eu ligo para minha mãe, eu falo, mãe, o que não tá durando? Seu pai tá usando isso, tá usando aquilo, e não dura nada. Ou seja, já foi a época que apenas a mulher se cuida. O homem está se cuidando muito, o idoso está se cuidando, o jovem está se cuidando. O jovem hoje entende a importância de usar um filtro solar, que antigamente usar filtro solar era o quê? Pessoa de gente rica. E, na verdade, hoje o acesso ao filtro solar ele é muito rápido. Então, as pessoas, como entendeu esse processo de cuidados básicos, né, que faz parte da rotina, a rotina de skincare, isso fez um salto muito grande na cosmetologia, na indústria de cosméticos, na indústria de higiene pessoal, entendeu? Então, assim, por incrível que pareça, mesmo no período de pandemia, o mercado que mais cresceu em todo o Brasil
foi o mercado de higiene pessoal e de cosmetologia. E a gente tem que ficar atenado a isso. A gente tem buscado aqui no estado da Bahia discutir essas pautas de indústria de dermocosmética. Eu sei que lá no estado de Goiás você tem muitas indústrias. Muito forte. Muito forte, né? Tem muitas indústrias, algo que tem gerado também muito emprego para a categoria farmacêutica. Aqui a gente ainda tem poucas indústrias, aqui a gente tem concentrado aqui no município Lauro de Freitas, alguma coisa ali no extremo sul, mas a gente ainda não tem no estado da Bahia. E é importante a gente falar sobre isso, como a professora Laiane colocou, que é realmente o crescimento que a gente observa, um crescimento exponencial de indústria de dermocosméticos e o aumento do consumo de dermocosméticos também. E eu queria ver, nós pautamos na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia essa questão do fomento de indústria de dermocosméticos, a gente está com a Comissão de Indústrias também no Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, a gente provocar, né, buscar o conhecimento dessas indústrias e ver se a gente consegue fazer que alavanque aqui no estado da Bahia a abertura de indústria dermocosmética e o farmacêutico também entenda e se capacite. Eu tenho notado, Martinelli, uma luz nessa questão que você falou, né? Começou observando uma farmácia que estava com a gente ali na palestra, né? O mercado cosmetológico voltado para o vegano, para o natural, para as frutas, enfim, entendeu? Então, essa parte do natural, ela tem se fundamentado muito dentro do Brasil. E as poucas indústrias que eu conheço e farmácias que eu conheço a nível Brasil que lida com isso, as principais é do estado da Bahia. Entendeu? Então, assim, essa parte do vegano, do natural, a hidratação com cacau, entendeu? Então, assim, isso tem se difundido muito bem, certo? E eu acho que talvez seja um campo para o farmacêutico começar a sempre pensar nesse desenvolvimento de cosmetologia voltado para o vegano, para o natural, para não teste em animais, entendeu? Então, eu acho que isso é uma visão de futuro, principalmente para o estado da Bahia. Vamos entender um pouco sobre essas indústrias de dermocosméticos, sobre essas especializações, né? Ela está envolvida também, tem matéria nas pós de estética também? Sim. É tanto que, por exemplo, dentro da especialização, né, do farmacêutico na área da estética, a gente tem um módulo de prescrição, nutracêuticos e cosmetologia. Não voltado para o desenvolvimento, é voltado tanto para a parte de prescrever, mas voltado também de reconhecer quais são as substâncias e ativos para ser utilizado em determinadas disfunções da pele, enfim, né, que a gente vai tratar. Mas é mais a aplicabilidade desses cosméticos, né? Agora, a parte de desenvolvimento, aí se faz necessário realmente o farmacêutico que quer tendenciar para esse caminho a procurar uma especialização voltada para desenvolvimento de fórmulas, entre outros. Lá a gente estava conversando antes de iniciar o podcast da possibilidade de criar uma associação, né, de farmacêuticos estetas no Brasil. Eu acho importante. Como é que está caminhando isso aí? Tem o apoio do Conselho Federal de Farmácia, né? Como é que vocês estão desenhando essa associação? Então, na verdade, a gente sim está com esse projeto de desenvolvimento da associação, né? A gente já está bem fundamentada e a gente tem buscado o apoio dos conselhos, principalmente regionais. A gente conta com o seu apoio nessa associação, né? Até porque você fazer curso, até porque você desde o começo abraçou a nossa causa na estética, né? Então isso é muito importante. Mas a gente tem buscado o apoio principalmente dos estados para que os próprios farmacêuticos tenham polos de apoios dentro dessa associação. Então, a gente quer que até no estado da Bahia, Martinelli, tenha, né, os próprios assim, delegados de apoio da Sobracif, né, que é a associação que a gente está formando, para que facilite esse processo de trilhagem do farmacêutico dentro da estética. Então, com certeza, a gente vai buscar esse apoio. Os conselhos aprovam essa ideia, porque a gente sabe que uma associação há um fortalecimento da categoria e esse fortalecimento, com certeza, ganha amplitude por todo o Brasil. E é importante, né? Porque volta mais para a área científica, né? As associações, o conselho ele tem algumas amarras, né? É um conselho, ele pela 3.820, a gente tem fiscalizado o exercício profissional e, às vezes, a gente tem dificuldade em dar um apoio maior a esses cursos de capacitação. E uma associação, com certeza, ela vem também somar. Eu acho que o Conselho Regional de Farmácia da Bahia, sim, abraçará essa causa de vocês. Né, nós já temos vários colegas aqui se destacando no cenário baiano, né, na área de estética, inclusive palestrantes também, colegas que vão para outros estados palestrar. É muito importante isso aqui que está acontecendo aqui no estado. Eu estava conversando com a Cíntia Rios, Laiane, a gente fez até uma live esses dias.
ela falando, pô, Martinelli, quando a gente regulamentou a farmácia clínica, você foi um dos primeiros conselhos a me levar. A Cíntia veio aqui também falar sobre farmácia clínica aqui no estado da Bahia. Eu acho que o Conselho de Farmácia do nosso estado tem esse viés, né, de buscar essas áreas de atuação que estão iniciando e empoderá-las, né? Foi assim que a gente fez contigo. O que é que você achou de viajar aí o estado aí, naquela palestra lá de Vitória da Conquista, em Guanambi, e estava iniciando estética, e hoje você já chega no estado da Bahia, eu estou observando, já está na 3ª, 4ª turma aqui no estado, né? Lotada, eu vi Tá lotada a turma. Eu vi ali a postagem de ontem, né? Tinha algumas vezes alunas minhas ali também contigo, fazendo a pós de estética, e eu queria que você falasse, você tem esses dados aqui de alunos que têm aumentado, como é que você enxerga esse crescimento? Total, assim, a gente vê que como que a busca do farmacêutico dentro da Bahia, e isso se deve a você realmente de começar a entender que as novas áreas de atuação têm que começar a ser difundidas, né, para criar campo realmente de atuação para o farmacêutico. São mais de 100 e tantas áreas de atuação, né? E quando a gente tem realmente um conselho atuante que abre esse viés de oportunidades, isso é muito importante. Realmente a Bahia também, do mesmo forma que foi para ela, para mim também foi o primeiro estado que abriu portas para a gente poder falar, né, dessa possibilidade. E hoje, eu até comentei com você quando a gente estava vindo a caminho para cá, falando, Martinelli do céu, a quantidade de gente no meu Instagram, minha rede social, procurando, eu quero. Então, a gente vê que a segurança, né, de atuar dentro da área da estética, ela aumentou muito nesses últimos anos, e o farmacêutico do estado da Bahia tem procurado essa fonte de informação, entendendo que atuar na estética não é só ter a minha clínica. Atuar na estética é abrir realmente a visão para realmente até melhorar o meu atendimento dentro do cenário da área que eu atuo. Então, realmente tem crescido bastante. Laiane, o investimento de recursos financeiros, de aporte, com pós-graduação, especializações, até abertura de uma clínica de estética, você tem dimensão? Esse custo ele é um custo elevado, ele é um custo plausível para o colega iniciar, porque muitas vezes, viajando pelo interior do estado, as pessoas me perguntam, Martinelli, eu queria fazer estética, mas eu olho assim para a estética, né, ainda tem aquela questão, é muito caro, tudo é muito caro, né? As pessoas, será que vão ter recursos de fazer um procedimento estético? Como é que está essa questão? Requer realmente um aporte financeiro muito grande para iniciar ou não? Essa é a vantagem, não requer esse aporte muito grande. Primeira coisa, a especialização não é uma coisa de outro mundo, né? É cabível, né? Cabe realmente dentro de um orçamento de um profissional que às vezes já atua no mercado em outra área, certo? E para iniciar, ele não precisa iniciar abrindo uma clínica muito grande, um empreendimento muito grande. Ele pode iniciar com um consultório, ou ele pode iniciar, por exemplo, às vezes com as parcerias, às vezes tem um esteticista ou outro profissional que tem uma clínica de estética, mas aí não faz só os procedimentos básicos, não faz os invasivos, então você pode fazer parceria e lá uma vez na semana atender os pacientes deles, então você pode trabalhar com essa parte de porcentagem. Você pode abrir só um consultório, algo pequeno, e lidar apenas com os injetáveis, porque a vantagem de fazer procedimento injetável é que você não precisa investir em equipamentos. Agora, quando você parte para essa parte da estética corporal, que tem que investir em muitos equipamentos, aí o investimento é um pouco mais alto. Então, o que eu falo sempre para o profissional que está iniciando é inicia com básico, com pouco, com injetável, com parcerias. À medida que você vai aumentando ali, né, a sua carteira de clientes, aí você começa a ter outros investimentos, entendeu? Então, não é muito grande. E eu queria deixar um recadinho para a categoria farmacêutica, que esse podcast ele estará sendo disponibilizado nos canais de YouTube do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, nas redes sociais, no Instagram. Então, peço a galera que compartilhe, curta, comente, né, porque é um projeto que está iniciando aqui no estado, né, e ter você aqui também conosco hoje é motivo de muito orgulho, com a professora Laiane aqui com a gente, fazendo bate-papo aí sobre o panorama da estética no Brasil e aqui no estado da Bahia também, visto que ela foi uma das pioneiras aqui em socializar o conhecimento dessa área de atuação da farmácia estética. Né? Com certeza, tem muita coisa que a gente está falando aqui. Então, você que está aí, meus alunos da Bahia que me conhecem também, ó, vai no aviãozinho aí, compartilha com todo mundo, porque tem muita informação nesse podcast que eu estou compartilhando com vocês. E eu agradeço muito, Martinelli, a oportunidade de compartilhar isso aqui. Para a gente finalizar, existe aí a possibilidade da realização de um congresso em farmácia estética? Como é que vocês estão discutindo isso a nível
nacional. Com certeza. E eu já estou mexendo os meus pauzinhos aí, Martinelli, para a gente tentar desenvolver, quem sabe, até algo aqui dentro mesmo da Bahia, né? Ou outro estado, mas a gente pensa assim, um congresso voltado apenas para farmácia estética, né? Para realmente a gente mostrar para todo o Brasil que o farmacêutico tem esse potencial, sim, de atuação. E também a gente quer levar mais informação, capacitação para esse profissional. Então, a gente tem um projeto de desenvolver, começar com pequenos workshops em todos os estados do Brasil. E a gente também quer, enquanto associação, desenvolver algo aqui dentro do estado da Bahia e depois, futuramente, algo maior. Isso é muito importante. A associação, ela sendo formada, esses cursos de capacitação, porque é importante, o farmacêutico está sempre se buscando atualização, buscar se atualizar, se capacitar. Né? Como já foi dito aqui, não é somente um curso de pós-graduação ou uma especialização, uma pós-graduação. É necessário buscar, né, esse conhecimento, atualização. Né? Como é que foi essa ida sua para os Estados Unidos, essa imersão? Como é que funciona isso? É os alunos do Brasil, é os alunos que estão espalhados aí pelo mundo afora? Como é que é aqueles cursos lá? Eu recebi o convite em 2019, né, para ser speaker na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E lá a gente ministrou aula tanto para brasileiros, como também outros profissionais americanos, outros profissionais cubanos, né, argentinos, que moram ali também nos Estados Unidos, né? E isso, para mim, foi uma oportunidade muito grande de reconhecimento dentro do Brasil e em outras regiões do mundo, porque eu começo a receber esses convites também para levar essa informação, o trabalho que eu desenvolvo dentro da estética, para outros locais. Então, hoje, por exemplo, dentro da especialização, né, onde eu sou coordenadora, que é o Impós, a gente tem um trabalho também muito legal em Portugal, na Universidade de Porto. Então, todo ano, a gente faz, né, que é o Euro Trends, que é um curso, né, que a gente leva vários e vários, né, profissionais, tanto do Brasil como também da Europa, né, e nos encontramos na Universidade de Porto. É um certificado internacional, né, então são 3 dias de evento, né, com vários professores ali ministrando, né, enfim, essas aulas, e o profissional ele sai com certificado internacional. E um certificado internacional é algo que o profissional brasileiro, quando retorna no Brasil, isso dá um marketing muito grande, né, e realmente um reconhecimento muito grande ali para o profissional atuar na área. Então, vale a pena, sim, também se investir em cursos internacionais para atuar nesse mercado. Laiane, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de você ter aceito o convite do Conselho Nacional de Farmácia da Bahia, estar contigo aqui nessa data de hoje, falando um pouco para a categoria farmacêutica baiana e brasileira sobre a atuação, sobre a estética. Eu que agradeço muito o convite, tá? É um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez, Martinelli, ainda mais para levar informação importante. E eu espero poder contar com você e o apoio à nossa categoria da farmácia estética por todo o estado. Obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Tchau.